ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a professora Aline Zilli, que defendeu sua dissertação em agosto pelo programa de pós-graduação em Educação na UDESC. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 48 99600 2242 ou ainda uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Então, Aline, vamos falar um pouquinho sobre a sua formação e sobre a sua chegada no mestrado em Educação na UDESC. Então, Marcinha, a minha formação foi em Letras Português, na UFSC, e eu me formei em 2004, e logo eu passei no concurso da Prefeitura Municipal de Florianópolis, como professora de português. E daí eu vim atuando nas escolas do município durante 10 anos. E aí, em 2015, eu me matriculei como aluna especial em uma disciplina do programa de pós-graduação em Educação da UDESC, e ela chamava Tecnologia e Formação de Educadores, Interface com a Educação Sexual. E essa disciplina era ministrada pela professora Sônia Mello, né, que posteriormente foi a minha orientadora também. Né. E daí eu fui conhecendo o Grupo EduSex e as pesquisas, né, voltadas para uma educação mais emancipatória. Isso me chamou muita atenção. Até te conheci também naquela época, né, as nossas conversas também voltadas para a educação. E aí tu me chamou a atenção, né, porque tu não tenta entrar no mestrado. E foi a partir daí, então, que eu entrei com um plano de estudo no processo seletivo do mestrado, em 2015, aqui na UDESC, né? E para essa linha do Grupo EduSex. E esse meu plano, ele tinha a ver com o projeto de uma revista digital que eu e os meus estudantes construímos lá na Escola Brigadeiro, no Campeche. E a gente construía junto durante as aulas de português. E aí, quando eu passei no processo seletivo, né, com a professora Sônia Mello, que ela se dispôs a me orientar, e eu sou muito grata por isso, assim. E aí eu entrei nessa área da pesquisa aqui da educação. Então, e que bom saber que eu participei um pouquinho, né? Com certeza. Colocando a pulguinha, cutucando. Então, a Aline, como eu já falei antes, esteve aqui no programa conversando sobre o projeto dessa revista digital. Como ela falou, também trouxe os estudantes junto. Então, para relembrar também um pouco os ouvintes que não puderam ouvir esse programa, ou para relembrar mesmo, você poderia contar um pouco mais sobre esse projeto da revista digital na escola? Sim, então esse projeto, né, de construir uma revista digital, na verdade ela surgiu de uma angústia de buscar um novo paradigma no ensino de língua portuguesa, né, buscar essa mudança que eu tinha para o ensino de língua portuguesa. Ou seja, assim, eu queria buscar estabelecer um processo pedagógico que fizesse sentido para mim e para os estudantes com quem eu convivia também. E eles produziam vários textos durante as aulas de português. Só que era só para a professora avaliar? Não podia ser só para mim, entendeu? Não podia só ficar restrito para a professora de português. Então, assim, ainda mais a gente pensando, eles hoje em dia, né, imersos em novas tecnologias, como hoje eles estão. E aí eu percebi que essas mídias digitais também desempenhavam um papel importante na vida deles. Eles usavam muito até durante as aulas, então a gente podia usar para a questão de produção de conhecimento deles na sala de aula também. E aí, então eles poderiam ter assim, um leitor concreto. Além da professora de português, a professora Aline, eles podiam produzir esses textos para um leitor concreto que ia estar na internet, que poderia ver o texto deles, que poderia ver essa produção de conhecimento deles que acontecia na escola e que podia, né, atravessar esses muros da escola, assim. Então, eles publicavam os gêneros discursivos que eles produziam nas aulas de português, né? E o suporte que a gente achou para fazer isso foi uma revista digital. Então, lembrando agora, Aline, falando que eles escreviam para ela ver, né? Assim, eu não sou professora de língua portuguesa, mas como pedagoga atuando na educação infantil, o que nós passamos para as crianças da educação infantil é mesmo a função social dos textos. Então, a partir do momento que uma criança com 4, 5, 3 anos, já começamos a mostrar o objetivo de ter uma bula, o objetivo de um jornal, um caderno de receita, eles já começam a entender o texto como
comunicação ali, né? Aí só que daí nesse caminhar, quando chega lá na frente, ele já usa ao contrário, ele está usando o texto para escrever para alguém ler. Aquele objetivo lá do inicial, que a gente começou a conversar com eles, acaba se perdendo nessa trajetória, né? Então, eu achei bem interessante o trabalho, de saber por quê. Porque como tu falou, né, essa função social da linguagem, ela é muito importante, né? Todo mundo escreve com uma intenção. Então, isso eles também tinham que pensar sobre isso, né? A intenção deles da escrita, dessa função social, que tem um filósofo russo, Bakhtin, que fala muito sobre isso, né? A questão dos gêneros discursivos. Então, que toda a linguagem, ela é uma função social, né? Então, é bem, bem importante isso aí que tu lembrou. Então, o título da sua dissertação é Mudar é difícil, mas é possível. De onde ele surgiu? Então, na verdade, assim, né, eu vou falar um pouquinho antes que a revista que trouxe essa pesquisa para o meu mestrado, né, porque foi daí que a minha orientadora, a Sônia, ouviu as minhas reflexões sobre o projeto da revista, né, e as minhas angústias e tudo mais, e ela perguntou, assim, me questionou, tá, mas o que esses teus estudantes compreenderam desse processo que vocês viveram construindo essa revista? Então, assim, ela estava vendo a minha parte como professora, meu ponto de vista, né? E ela me questionou, tá, e aí, como é que foram para eles? Como é que foi para eles esse processo, assim? Então, ela disse que eu precisava ouvi-los, para poder olhar esse processo do jeito que eles entenderam, né? Que eles vivenciaram nas aulas de português. Então, eu teria que investigar o que aqueles estudantes que já eram egressos da escola tinham entendido, porque eu fazia com alunos de 9º ano, 8º e 9º ano. Então, eles já tinham saído da escola quando eu entrei no mestrado, assim. E aí eu tinha que voltar para entender o processo vivido por eles, né? Que a gente viveu esse processo juntos, assim. Então, essa foi a minha questão da pesquisa do mestrado, né? E aí veio o título da dissertação. No caso que ali é uma afirmação do Paulo Freire que eu usei. Mudar é difícil, mas é possível, né? Então, assim, eu usei muito ele foi meu cúmplice teórico mais próximo, né? Durante todo processo da dissertação, da pesquisa, da escrita, assim, e eu fui me encharcando das obras do Paulo Freire, assim, principalmente da pedagogia da autonomia, né, que é uma obra muito valiosa, assim, para o fazer docente, a gente poder repensar as nossas práticas docentes, assim, o que a gente está fazendo nesse mundo, né, querendo construir uma educação junto com os alunos, então, qual é o nosso papel também nisso, né, então foi uma obra que me tocou demais, assim, a pedagogia da autonomia, né. E aí esse título encaixou como uma luva para mim, quando eu li no Paulo Freire que mudar é difícil, mas é possível. É difícil. É difícil porque se a gente busca uma mudança, a gente encontra vários empecilhos pelo caminho, assim, né? Toda mudança é um movimento, e se a gente não faz esse movimento, a gente fica estagnado, assim, né? E essa busca, né, de mudança de paradigma no meu fazer docente, que não foi fácil, né? Precisou que eu revisitasse o interior das minhas práticas, né? Porque isso exige também uma humildade pedagógica, a gente olhar para as nossas práticas e também ouvir o que os alunos entenderam dessas nossas práticas. Então, exige assim, uma humildade para a gente poder rever isso aí, né? E aí, como disse Paulo Freire também, ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Foi isso que eu tentei buscar durante o processo de construção da revista, esse diálogo e o fazer com os estudantes, né? Foi por meio de uma construção de uma revista digital, que foi o suporte que eu achei para a gente poder publicar esses gêneros discursivos que eles produziam nas aulas de português. Mas poderia ter sido por qualquer outro tipo de mudança que não ficasse só na questão do quadro, do giz, das aulas de português, né, aquela questão que é só batendo, né, aprender os textos, as frases soltas, então, que fizesse sentido pelos textos que eles produziam, assim, né. Então, acho que foi a metodologia que eu achei mais viável para que a gente pudesse construir isso na escola, assim. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora mestre Azine Zilli, que está conversando conosco sobre a sua dissertação. Mudar é difícil, mas é possível. O estudo de caso no ensino de língua portuguesa. Então, Aline, se sobrar um tempinho no final, daí você conversa com a gente relembrando como é que era o trabalho da revista mesmo em si com os alunos, assim, né? As pessoas que são envolvidas na escola, na preparação para essa revista. Mas vamos ver se vai dar tempo, né? Conta pra gente como foi a sua metodologia de pesquisa.
Então, Marcinha, na verdade, até para voltar um pouquinho assim mesmo nesse processo da revista, como tu falou, foi super importante, né? Porque esse processo da revista acontecia na sala informatizada. Eu tinha uma parceira muito bacana, assim, que é a professora da sala informatizada, a Grace Bressan, que ela fazia parte também desse envolvimento no projeto. Então, assim, os alunos produziam os textos a partir do que eles conheciam, né, do que eles conheciam do mundo deles, eles traziam para a gente discutir na sala de aula, e a gente pensava, dá para escrever sobre isso? O que, que eu posso escrever sobre isso, né? Qual é a minha intenção de escrever sobre isso? Por isso, os gêneros discursivos que eu estava falando um pouco do Bakhtin, assim, dessa questão da função social. O que, que eu quero apresentar no meu texto? Qual é a minha intenção? Então, isso eles produziram bastante na sala informatizada. Eles iam em busca também do que eles queriam escrever e pesquisavam também mais a fundo sobre esses assuntos, assim, né? E aí, a partir dali, também da produção do próprio texto deles, que eles tinham todo um cuidado da intenção, do que eles queriam falar, do que eles podiam usar, de usar norma padrão. Então, a gente também fazia uma reflexão linguística a partir dos textos que eles faziam, ou seja, a estrutura, como é que está? Né? A estrutura do texto está coerente? O leitor que está lendo lá do outro lado do mundo, né, na internet, vai entender o que você quis dizer? Então, todo esse processo de reescrita, de análise linguística, isso foi muito importante, assim, foi bom tu lembrar sobre isso, porque foi um processo que é cansativo, por isso que é difícil, né, na verdade, dá trabalho. Essa questão de estar na sala informatizada também, que eles levantaram que gostavam muito, assim, porque tinha essa questão, né, de buscar o que eles queriam, de usar a internet, de usar o computador. Então, era uma coisa diferente de estar na sala de aula. Então, isso foi um processo muito bacana, assim, né? E aí, a partir né, de todas essas reflexões, que era do meu ponto de vista, como eu estava falando antes, né, da pesquisa, assim, a gente foi criando uma metodologia de como a gente ia atrás desses alunos egressos também, né? E aí a metodologia da nossa pesquisa, ela foi pautada no paradigma do materialismo histórico dialético, né? E a gente também seguiu o método dialético como uma análise do processo de relação entre esses sujeitos em constantes transformações, que é isso que a gente acredita, né? Que o ser humano está em constante transformação a toda hora, a todo momento, assim. E aí, nós tivemos que usar o estudo de caso, né? Porque era mais a questão específica da revista digital, que foi construída pelos estudantes, né, da Escola Brigadeiro, no período que foi de 2012 a 2015. Ou seja, eu teria que ir atrás desses estudantes, né, que já tinham se formado lá em 2012 na Escola Brigadeiro, né, e em 2015 também, quando eu estava saindo para fazer o mestrado, assim, né. Então, para correr atrás desses estudantes, eu precisava também agilizar a questão da pesquisa aqui. E aí eu tive que passar no comitê de ética da UDESC, né? A gente teve que entrar no comitê, porque é uma pesquisa com seres humanos, então tem que seguir todas as regras éticas do comitê. E assim, a partir da aprovação desse projeto lá no comitê de ética, daí foi também, né, falando um pouquinho dessa metodologia, que também foi demorada e tal para acontecer, né? Eu pude entrar em contato com esses estudantes egressos, né? E assim, eu tinha contato com eles através de uma rede social. Né? A gente usava a rede social para publicar a revista, e aí era onde eu também tinha contato com esses egressos através dessa rede social, assim. E aí o que, que eu fiz, né? Nós planejamos enviar 21 questionários, né, para 21 contatos que eu tinha na rede social, e foram enviados 21 questionários, né, para eles, assim, falando sobre a pesquisa, relembrando que eu era professora deles de português, na Escola Brigadeiro e tal, porque eles estavam seguindo as suas vidas, assim, né. E aí, assim, para minha grande surpresa, assim, eu fiquei muito contente, dos 21 questionários que eu enviei, 17 me responderam. Um número bem, para pesquisa, é um número bem grande. Eu achei um número significativo, assim, né, porque, né, uma pesquisa na área da educação, assim, então a gente, né, tem que ter essa qualidade também, né, Não, e até a gente vê pelo retorno desse questionário, porque geralmente a gente entende os adolescentes ali que estão saindo, eles não estão tão envolvidos, né, na pesquisa, uma dissertação de mestrado, o que que é, e daí para ter, foi o teu trabalho mesmo, acho que criou esses laços ali para eles querendo participar. É isso que eu queria ouvir, assim, né, no caso, assim, deles também, se foi realmente isso, então, isso me deixou muito surpresa, assim, foi muito bacana, eu fiquei bem contente com esse resultado, assim,
17 me responderem, né? E aí desses 17 que responderam o questionário, que foi, a gente fez pelo Google Forms, né? Que é uma ferramenta, né, do Google para poder enviar os questionários, assim, eles responderam pela internet mesmo. E aí desses 17 eu fazia o convite para fazer a entrevista, para relembrar alguns momentos da Escola Brigadeiro que eles tiveram, para relembrar as aulas de português, né, para trazer essas memórias deles. E aí dos 17 que responderam o questionário, 13 eles conseguiram, né, achar um tempinho assim para poder fazer a entrevista, né, que eu chamei para uma entrevista semi-estruturada assim, e eles acharam um tempinho para se dispuseram assim para fazer a entrevista voluntariamente, né? Ou seja, foi um convite e aí eles aceitaram 13 participar da entrevista. E a entrevista também foi de novo na Escola Brigadeiro, nós marcamos na escola, assim. Então foi muito bacana, porque foi reencontrar esses alunos, né, nessa escola onde eles viveram a boa parte do seu ensino fundamental, assim, a maioria passou do primeiro ao nono ano naquela escola. Então foi muito bacana esse retorno deles e esse reencontro também na Escola Brigadeiro. Então, agora, o que os estudantes egressos levantaram na sua investigação? Então, né? Nessas entrevistas, assim, eles trouxeram muita boniteza, como diria Paulo Freire, assim, né? Eles trouxeram levantamentos muito interessantes, assim, porque, na verdade, a gente, como eu falei, né? A gente parte daquilo que a gente vivenciou, né? Eu parti como professora pesquisadora daquilo que eu vivenciei da construção, do processo da revista, né? E agora tu vai ouvir o outro lado. Então foram provocações assim muito interessantes, né? Então assim o que eu senti muito, né, é que eles levantaram um sentimento principalmente de acolhimento que a escola proporcionava. Ainda mais porque a entrevista foi na escola. Então quando eles entravam na escola já trazia aquela nostalgia da época que eles viveram na escola, assim, porque as entrevistas foram em 2016, né? Foram ano passado que eu fiz, né? Foi ano passado. E aí, não, na verdade foi esse ano, 2017, que eu vou tá certo, defendi, nossa, tô perdida no tempo. Mas foi 2017 agora, assim, né? No período de fevereiro e março ali que eu fiz as entrevistas. Tô achando que já foi muito tempo. E aí eles voltando, né, pra escola, assim, alunos que tinham se formado em 2012. Imagina, voltando depois, né? De 5 anos ali para a escola, em 2017. Então, foi muito bacana. Assim, eles falaram muito dessa questão do acolhimento, principalmente do acolhimento que a escola proporcionava para eles. Assim, né? E aí também alguns indicaram a questão da interação social que teve durante o processo de construção da revista nas aulas de português. Né? Porque, assim, o que foi essa interação? Eles estavam preocupados com o que eles tinham que produzir, né, de produção de texto, de pensar que gênero que eu ia usar, como é que eu ia mostrar essa minha intenção para o meu leitor, que ia estar na internet e tal, de se preocupar com as imagens que eles iam botar na revista, né, de fazer toda a parte de formatação e tudo mais. E eles se preocupavam também com os outros, com o trabalho dos outros. O que estava acontecendo, assim, o que eu poderia ajudar o outro. Então, essa interação social foi muito interessante, né? E aí eles falaram também que eles tinham uma liberdade de se expressar. Por quê, né? Porque eles construíram seus textos com as identidades deles. Então, com o que eles tinham de conhecimento prévio, eles trouxeram para construir o texto e aí dali eles foram pesquisando e foram analisando e foram refletindo sobre aquilo. Né? Então, essa produção de conhecimento deles realmente veio deles e foi, né, tomando uma dimensão maior, assim. E aí eles também falaram que, assim, na sala informatizada era o momento mais descontraído, né, que eles podiam ter, assim, porque não estava preso dentro da sala de aula. Eles usaram essa palavra que até me chocou bastante, né, que eles estavam presos na sala de aula e na sala informatizada era uma libertação, assim. Então, só o caminho da sala de aula para a sala informatizada era uma libertação. Então, foi algo Faz que pensar muito, né? faz a gente repensar, né, as nossas práticas, nossas questões, não que a sala informatizada vá resolver tudo, não é isso, entendeu? Mas essa questão de mudar uma visão nossa, né, do que a gente tem de ensino, o que pode ser diferente, o que pode ser realmente significativo, assim. Então, isso foi importante que eles levantaram, né?
E até uma entrevistada falou que, assim, que a sala informatizada era um ambiente que os deixava mais confortáveis, assim, que eles se sentiam mais confortáveis e tal. Então, que eles tinham mais acesso aos outros, né? Eles não ficavam trancados entre carteiras e mesas e, né, e cadeiras, assim. Eles podiam ter mais acesso ao outro e ver o trabalho do outro e dar palpite no trabalho do outro. Então, isso foi muito interessante. E, além disso, também, eles falaram da importância de fazer um trabalho para outras pessoas lerem. Isso me chamou a atenção. Então, assim, Que era o teu plugin inicial era a ali, minha plugin né? inicial. Por que só a professora tem direito a ler esses textos que são produzidos por eles e tal? Então, foi muito interessante eles levantarem isso, né? Porque foi, assim, outras pessoas estavam lendo, né? Então, eles também acabaram voltando o olhar deles, assim, para temas, né, que eles tinham interesse de falar. Alguns falaram sobre o preconceito, outros também trouxeram o tema da sexualidade, né, que foi uma questão, assim, né, na adolescência, isso está muito aflorado, eles querem discutir sobre isso, né, eles querem falar sobre isso, o que eles sentem, como é que eles se sentem em relação a isso. Então, foram debates muito interessantes, que eu pude também conhecer um pouco mais deles, né, do que eles queriam falar, do que eles queriam produzir. E daí também teve um entrevistado que quis falar sobre skate feminino, né? Porque ele dizia, professora, toda revista só tem sobre skate masculino, vamos mudar essa questão do gênero aí. Então, essa reflexão que eles trouxeram sobre o que eles fizeram foi muito interessante, porque eu pude ver que eles também se apropriaram daquilo, né, do que eles fizeram, que era importante, que outras pessoas podiam ler o que eles estavam produzindo realmente de conhecimento na escola. E então foram dados, assim, eu acho que relevantes demais para pesquisa, né? E até para a gente, como educador e educadora, refletir um pouco sobre esse nosso fazer docente, né? O que a gente anda fazendo na escola, né? Se a gente pode se preocupar com uma educação mais democrática, mais emancipatória, se a gente pode pensar por esse lado, assim, né? Com projetos que podem ser significativos também para os alunos, né? Sim, ouvir eles, né? É, Também. esse ouvir, Que né? partiu do interesse deles, as temáticas, era o que eles queriam falar sobre, queriam pesquisar sobre, conhecer Sim. mais sobre, né? E não era só assim conhecer, né? Era também assim também o que eu posso pesquisar mais sobre, né? Então essa questão da pesquisa que também foi muito importante para eles, né? E eu acho que foi interessante isso. Então, e quais foram os resultados da sua pesquisa? Então, como diz a professora Sônia, né? A ciência vem da vida e deve voltar para a vida, né? Ela fala isso bastante para a gente, né? Então, assim, o resultado dessa pesquisa foi provocar realmente educadores e educadoras para uma mudança. Né? Como eu falo no título, mudar é difícil, mas é possível. Né? Uma mudança no fazer docente, que possa buscar, por meio dessa relação dialógica, né, uma valorização dos sujeitos como presença no mundo, né, como diz Paulo Freire, assim, apontando para uma educação mais democrática, que é isso que move, eu acho que os educadores e educadoras de hoje, esses tempos difíceis que a gente anda vivendo assim na educação, né? Então, buscar essa educação mais democrática, né? No fazer com os estudantes, não só para eles, né? Mas fazer com, fazer junto. E, assim, eu acho que o resultado também pode ser com vários tipos de projetos, né? No caso, assim, no meu caso, foi uma revista digital, né? Que através dos alunos eu consegui ver que valeu a pena e tal. Mas pode ser por vários outros projetos. Então, que a gente pense nessa mudança significativa também na educação, né? E também o resultado, assim, de ouvir aqueles estudantes foi de que valeu a pena, como eles trouxeram nas entrevistas, né? Todo o processo vivido e não somente, assim, um produto pronto, a revista pronta, né? Mas, assim, toda a troca que teve durante esse encontro dos humanos, tanto na sala informatizada, quanto nessa questão de valorização desses sujeitos que estavam realmente produzindo conhecimento que podia ser para o mundo, né? Não só para os muros da escola, assim. O último capítulo da tua dissertação você chamou de Se Fôssemos Fazer de Novo, Como Seria? Né? Então, fala um pouquinho sobre Então, meus esse último. capítulos foram bem diferentes os títulos, assim, né? E esse capítulo foi uma questão, assim, provocada pela professora Ana Preve, né, aqui da UDESC também, que estava na minha banca, e que me fez refletir muito sobre isso, assim. Tá, e se fôssemos fazer de novo, como seria? Repensar esse processo, né? Claro, nós somos seres humanos em constantes mudanças, com certeza ia ser diferente e tal. Mas, assim, no primeiro momento, o que eu fiz? Nesse capítulo eu busquei
as respostas das entrevistadas e dos entrevistados, para poder responder isso. Se fôssemos fazer de novo, como seria, né? E aí, lá no material que eu tinha, né, de coleta, de transcrição, das entrevistas e tal, eu constatei, assim, que muitos repetiram que gostariam de participar do processo de construção da revista de novo. Então, muitos falaram, eu queria fazer de novo. Se tivesse de novo, eu vinha aqui na escola fazer. Então, assim, eles queriam até colaborar, de voltar na escola, já egressos, né, para ajudar quem estava começando a fazer a revista de novo, assim. Então, foi muito interessante, né? Teve uma entrevistada, assim, que falou que ia deixar uma revista para os filhos de lembrança, né? Já que ela tinha recebido uma revista impressa, ela assim, não, vou deixar para os meus filhos de lembrança, para eles verem que eu fiz essa revista. Então, esse processo de empoderamento também deles, né? De se sentirem realmente sujeitos da linguagem, assim. E eu pude entender disso, assim, claro, como uma verdade provisória, né? Como diz a professora Sônia também, que foi um processo pedagógico que valeu a pena, né? Até pelas vozes daqueles estudantes, assim, né? E que é uma proposta assim de um fazer docente junto com eles. Que foi difícil, foi, né? Dá trabalho, dá, né? Só que quando a gente acredita que a educação pode ser mais, pode mais, a gente também tem que investir nisso, né? E assim, né, o Freire diz também, né? Porque podemos transformar o mundo que estamos com ele e com os outros, né? Então é isso que eu acho que a gente acaba acreditando quando a gente faz pesquisa numa universidade pública, que a gente pode transformar o mundo, né, com essa questão, por mais micro que seja, que possa influenciar na vida de mais pessoas, de mais pesquisadores, de mais educadores e educadoras por aí. Então, agora nós vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Então, Aline, você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura, ou filme, onde pode encontrar essa revista, talvez, né? Apesar que nós vamos postar também esse caminho na página do Face. Claro, Marcinha. Então, assim, eu queria indicar os links, né, das 4 revistas que foram produzidas pelos alunos, né? Então, foi durante o ano 2012, 2013, 2014, 2015. Depois a gente pode disponibilizar os links também. Mas, assim, vocês podem procurar no Google, digitar Revista Brigadeiro, né? O suporte dela é num site chamado ISSU, que é ISSU. Então, ali vocês encontram a revista, assim, para folhear mesmo. As 4 revistas Brigadeiros estão nesse suporte, né? E, assim, queria indicar também um livro que eu usei muito durante a minha pesquisa também, do filósofo russo Mikhail Bakhtin, que se chama Marxismo e Filosofia da Linguagem, que discute bem essa questão da função social da linguagem, assim, muito interessante, né? E, claro, não posso deixar de indicar, né, a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que também nos faz refletir muito sobre esse nosso fazer docente. Eu acho que tinha que ser livro de cabeceira, assim, de educadores e educadoras, para a gente poder repensar nossas práticas, né? E um filme também que eu indico, que é muito interessante, que é o Escritores da Liberdade. É um filme de 2007, assim, que também trata de uma professora que acreditava nessa relação com os alunos, né? Por meio da escrita, por meio da linguagem. Então, é um filme muito interessante. Quando eu passo também para os alunos para discutir essa questão da escrita, eles gostam bastante, assim. Então, é um filme chamado Escritores da Liberdade. E eu acho que são essas dicas, assim, que eu posso deixar por agora. Então, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir que você faça as suas considerações finais. Bom, assim, eu acho que esse espaço do programa Educação Sexual em Debate é muito interessante para trazer as pesquisas que acontecem aqui na universidade pública, né, trazer para a comunidade. Então, eu acho que é muito importante esse espaço. E aí eu queria agradecer demais, né, o convite, né, seu, da professora Sônia também. Assim, agradecer todo o Grupo EduSex por todo o acolhimento durante esses 2 anos de pesquisa que eu estive aqui na UDESC, né? Toda a tua atenção também, Marcinha, né? Nossa parceria aqui na rádio também, que foi sempre muito bacana. E a professora Sônia Mello, por toda a orientação, né? Todas as aprendizagens que eu tive com ela durante esses 2 anos também, que foram muito importantes. E que agora também estou voltando para a escola de novo, para a Ativa, né? E agradecer a todo mundo que participou desse processo e principalmente aqui ao programa por dar esse espaço de falar um pouco sobre essa minha pesquisa.
Então, eu também gostaria de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Vocês poderão ouvir os programas exibidos anteriormente e esse também logo na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Esse programa também será reprisado na Rádio Comunitária da Pinheira, ao sábado, às 8 horas da manhã. Você poderá ouvi-lo acessando o site www.radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1 Florianópolis.